Olá pessoal, então nós vamos iniciar nossa aula agora com o Excel. Então, como eu falei para vocês, quem não tiver acesso ao Excel, pode baixar gratuitos o LibreOffice, por exemplo, que tem a planilha de cálculo que é semelhante a essa aqui. Tá? Então esse aqui é o Excel, a primeira coisa, eu cliquei aqui e abri o arquivo, né, o programa. Agora nós vamos abrir o arquivo. Então vocês vão procurar no diretório de vocês, onde está esse arquivo, clicar nele e mandar abrir. Tá? Então esse aqui é o conjunto de dados que a gente vai trabalhar. Eu vou deixar para vocês no site esse arquivo. Então aqui em cima estão as variáveis, como a gente já falou. As variáveis ficam nas linhas, né? E os dados das pessoas, dos indivíduos, as variáveis ficam na coluna e os dados dos indivíduos ficam nas linhas. Tá? Então o que é esse conjunto de dados aqui? Tem um arquivo aqui no Word explicando o que é. Então informações sobre uma pesquisa realizada pela AEUSP, né, de aspectos socioeconômicos e culturais de comunidade de baixa renda do Butantã. E aqui fala o que é cada variável. Então, primeiro, a coluna 1 está dizendo que é o nome do questionário. Então, aqui é o nome do questionário, 1, 2, 3. A coluna 2 é a comunidade que as pessoas pertencem. Tá? O título dela seria comum. Seria aqui, ó, a comunidade. A coluna 3 é o sexo, idade e assim por diante. E aqui no arquivo explica o que é cada coisa. Né? Então, por exemplo, o sexo 1 é masculino e o 2 feminino. Então, aqui é feminino, 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 aqui é masculino. E assim por diante. Tá? Vou falar algumas coisinhas de formatação do Excel. Então, eu posso ajustar esses tamanhos das colunas. Às vezes, eu quero deixar maior ou menor, né? Então, como a setinha está branca, a hora que ela chega aqui, ela fica pretinha. Eu seguro e puxo, ela abre o espaço. Ó. Então, seguro e puxo, ela abre. Tá? Se eu quiser fazer, eu posso fazer para cada uma ou pode fazer para todos ao mesmo tempo. Para fazer para todos ao mesmo tempo, eu tenho que clicar bem aqui em cima desse cantinho aqui. Ó. Se eu clicando aqui, ó, marca todo o arquivo. Então, eu pego aqui, seguro com o mouse, o botão do mouse e puxo. Ó. Então, todas vão ficar no mesmo tamanho que eu coloquei. Tá? Mas o ideal seria ajustar ela para o tamanho do nome da variável. Né? Então, quando eu clico aqui em cima, dou 2 cliques aqui nessa linha, ó, ela ajusta pelo tamanho do título. Se eu clicar aqui, ó, 2 cliques, ó, ajustou para isso. Tá? Novamente, ao invés de eu ficar fazendo para cada uma, eu posso vir aqui, marcar e dar 2 cliques em qualquer uma delas, e ela vai ajustar todas ao mesmo tempo pelo tamanho do nome da coluna. Tá? Vamos supor que eu estou digitando os dados e esqueci de uma variável. Então eu posso vir aqui, ó, setinha branca, aqui ela fica uma setinha preta para baixo. Se eu clicar com o botão do mouse, eu marco toda essa coluna. Aí eu clico com o botão direito do mouse, aí tem aqui inserir. Aí eu insiro uma coluna aqui, eu digito meus dados. Tá? Opa, esqueci uma linha, aí venho aqui também, ó, clico aqui, agora eu clico com o botão direito e ponho aqui, ó, inserir. Então insere uma linha. Tá? Eu posso excluir, então clico de novo com o botão direito, excluir essa linha que eu inseri. Aqui também, ó, eu clico aqui em cima, agora com o botão direito e excluir. Tá? Vamos supor que eu, por engano aqui, eu apertei o delete, deletei essa casa aqui. Ó. Eu posso vir aqui, ó, nessa setinha e desfazer o que eu fiz. Então eu clico aqui, ele volta o valor que estava. Tá? Quando eu for digitar também, por exemplo, lá está 1, 2, 3, até o final lá, né, do conjunto de dados, eu não preciso ficar digitando tudo. O Excel, eu preciso dar apenas uma sequência para ele, de 2 números, depois ele segue aquela sequência. Então, por exemplo, coloquei aqui ó, 1 e 2. Então, eu quero que vá de 1 em 1. Né? Então, a primeira coisa, eu seguro com o mouse e marquei. Aí eu venho aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, nesse quadradinho, ele fica pretinho, eu seguro e vou puxando. Então, ele já vai seguindo a sequência que eu dei. Vamos supor que eu quero uma sequência de 2 em 2. Então, 2, 4. Aí eu marco aqui, solto o mouse, né? Venho aqui, ó, seguro de novo o mouse e vou puxando. Então ele vem de 2 em 2, 2, 4, 6 e assim por diante. Tá? Eu vou marcar aqui e deletar para deletar isso aqui. Né? Bom, agora nós vamos ver um pouquinho das estatísticas descritivas. Quem não viu ainda vai ver na aula, tá? Mas já vou mostrar como faz no Excel.
Então eu vou lá embaixo para a gente ver. Só que tá vendo, na hora que eu vou descendo, essa primeira linha aqui, ó, ela some, ó, porque vai passando para baixo os dados, né? Então tem um jeito de eu fixar essa coluna, a gente chama de congelar essa coluna, chama de congelar painéis. Então como eu faço isso? Eu venho aqui, ó, onde a setinha branca, bem em cima do número 2 e clico aqui, ó. Aí eu venho aqui em exibição e congelar painéis e clico em congelar painéis. Pronto, então agora eu estou descendo os dados e essa primeira coluna ficou congelada. Tá? Então fica mais fácil para eu saber o que eu quero trabalhar. Bom, então chegando no final, vamos trabalhar com essa variável tempo em São Paulo, que é o tempo de moradia em São Paulo, como é uma variável quantitativa, então nós vamos calcular medidas de descrição dela. Tá? Então a primeira medida vai ser a média, depois nós vamos ver isso aqui, a mediana, a moda. Outra medida é o desvio padrão. O segundo quartil. E vamos ver o 75 percentil. Então tá vendo que aqui está passando da coluna? Então eu vou dar 2 cliques aqui para ajustar. Então ajustei. Vou aumentar um pouquinho a letra. Vem na página inicial. E aqui aumenta a letra. Ó, clicando aqui vou aumentando. Então eu vou dar 2 cliques aqui. Né? Então eu quero que saia aqui, ó, a média, a mediana e a moda desses dados. Então eu vou marcar aqui, eu segurei com o mouse e marquei. Vou vir nesse baldinho aqui, ó, clicando aqui, vou clicar e eu ponho uma cor aqui. Tá? Eu posso vir aqui também, tem bordas aqui, ó. Então eu clico aqui e coloco bordas aqui. Tá? Bom, então para inserir uma função, a média, nós vamos vir nesse f de x aqui, ó. Eu posso pôr aqui inserir função, mas aqui é mais fácil, ó. Então eu venho no f de x e procuro aqui, ó, estatística. Bom, então agora eu vou procurar a média aqui nesses dados. Então eu vou lá no m para achar a média aqui, ó. Então vem aqui, ó, média. Ele fala, ó, retorna a média dos argumentos, que pode ser número ou nome. Então ele fala o que essa função faz. Então eu cliquei em média. Primeiro eu tinha clicado bem aqui na frente. Cliquei aqui. Aí fui lá em função, estatística, média, e vou dar OK. Aí ele pede para eu fazer a média, quais dados eu quero? Então eu quero fazer as médias do tempo aqui, ó. Então eu pego desde o primeiro aqui, ó, clico aqui, seguro o mouse e vou puxando até lá embaixo para marcar os dados que eu quero fazer a média. Então eu marquei até aqui e vou dar OK. Tá? Ó, então isso aqui é a média desses dados. Então, ou seja, em média, essas pessoas já têm 19,1 anos que moram em São Paulo. Se eu vier aqui, eu posso diminuir ou aumentar as casas. Então, vou aumentar casas decimais. Eu aumentei. Mas posso diminuir também as casas decimais. Tá? Bom, se a gente clicar aqui, olha o que está dizendo aqui em cima. Isso aqui, essa função é isso aqui. Ó, é igual a média do G2 ao G386. Se eu conheço a função, eu não preciso entrar aqui em função e procurar. Eu posso digitar. Por exemplo, da mediana, eu sei que chama-se med. Então, a primeira coisa, eu coloco igual a med. Igual med. Aí eu vou abrir o parênteses e vou pôr lá. E vou marcar os dados. Então, eu vou aqui, ó, desde o 386 até o primeiro valor lá e dar um Enter. Pronto, então, isso aqui é a mediana dos dados. Tá? Então, o que significa mediana? Significa que 50% das pessoas moram a menos de 18 anos em São Paulo e 50% moram há mais de 18 anos em São Paulo. Vamos colocar agora a moda. Então, eu vou vir aqui, inserir função, vou procurar aqui estatística e vou lá no M para ver a moda. A moda a gente chama de, aqui está escrito como modo. Ó, modo. Então, aqui, ó, retorna o valor mais repetido. Então, eu dou OK. Aí está aqui os números. Eu vou marcar os números. E vou dar um OK. Então, a moda é 20. Então, significa o quê? Que a maioria das pessoas estão lá há 20 anos em São Paulo. Tá? Desvio padrão, mesma coisa. Inserir função, estatística. Aí eu vou vir no desvio. Ó, desvio pad A. É o desvio padrão a partir da amostra. Então, vou dar OK. Aí, vou marcar os dados. E vou dar OK.
Bom, então desvio padrão, vou diminuir casas decimais aqui, eu venho aqui, eu diminuir casas decimais. Então tem um desvio padrão de 11,75 anos, que seria a variação dos dados. Tá? Vamos inserir o quartil agora. Então vem função, estatística e vou lá no Q do quartil. Quartil XC. Ok. Aí a matriz que ele pede são os dados. Então vem aqui e marca os dados. Ó. Agora o quarto é qual quartil que eu quero. Se eu quero o primeiro, eu ponho 1. Se eu quero o segundo, eu ponho 2. Terceiro, eu ponho 3. Como eu quero o segundo quartil, eu vou digitar 2 aqui. Ó, e dar OK. Então o segundo quartil é 18, que coincide com a mediana. Né? Significa que 50% dos dados estão abaixo desse segundo quartil e 50% acima. E agora vamos fazer o percentil. Então eu inseri função, estatística e vou lá no percentil. Percentil XC. Ok. A matriz de dados é essa matriz aqui, eu marco os dados. E agora o percentil, esse K aqui, ó, ele fala que é um valor de 0 a 1. Como eu quero o percentil 75, eu vou pôr 0,75. Tem que tomar cuidado, que alguns programas aí estão configurados para sistema americano. Então aqui, em vez de ser vírgula, é ponto. Tá? O meu eu coloquei vírgula e apareceu o número aqui embaixo. Ó. Se eu colocasse o ponto, 0,75, não ia aparecer. Então significa que o meu sistema está como vírgula e não como ponto. Então põe 0,75 e dou OK. Tá? Então é 26. Então o que significa o percentil 75 ser igual a 26? Significa que 75% das pessoas aqui moram há menos de 26 anos em São Paulo. E 25%, que é o restante para interar 100, 25% moram há mais de 26 anos em São Paulo. Tá? Então essas são as medidas descritivas que a gente pode fazer a partir desses dados aqui. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é gráfico. Eu vou ensinar depois, mais para frente, fazer o gráfico lá com tabela dinâmica, mas vamos fazer o gráfico desse tempo aqui. Ó. Então o que eu faço aqui? Eu clico aqui e marco os dados. Eu vou marcar os dados até aqui embaixo. Aí eu venho aqui, ó, inserir, vamos para um gráfico de linhas. E clico aqui, ó. E o gráfico já saiu lá em cima. Ó. Então já tem um gráfico aqui, tá? Aqui são tudo bagunçado assim, porque tem muitos valores repetidos e próximos aqui, tá? Mas depois vamos ver o que for fazer tabela dinâmica, a gente vai ver os gráficos aqui. Bom, então isso aqui seria uma preliminar para calcular essas medidas quantitativas aqui, tá? Então agora nós vamos fazer as tabelas dinâmicas. Então o que eu venho aqui? Eu vou vir aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Aí ele vai perguntar quais são os dados que eu quero colocar na tabela. Selecionar uma tabela, um intervalo de dados. Então eu vou marcar todos os dados. Pegar aqui, segurar com o mouse e vou marcar até o final aqui, ó, que são meus dados, todos os dados que eu estou trabalhando. Até aqui. Ó. E ele pergunta, quer sair nessa planilha ou numa nova? Geralmente é bom colocar numa nova. Então vamos clicar aqui, ó, nova planilha. Tá? Cliquei em nova e vou dar OK. Ó, então ele criou, ó, meus dados estavam nessa aqui, ó, ele criou essa nova planilha. Então isso aqui que é a tabela dinâmica. O que aparece aqui? Ó? Aqui são as variáveis que eu tenho lá no meu arquivo e a tabela vai sair aqui. Ó. Então vamos supor que eu quero observar em relação ao sexo aqui. Ó. Então vou colocar aqui. Ó. Então o que eu tenho do sexo? 1 e o 2. A gente viu lá que 1 é masculino e 2 é feminino. Né? Então eu quero saber quantos masculinos tem, quantos femininos tem. Então eu vou pegar, segurar aqui, clicar nessa variável e colocar aqui, ó, na soma de valores. Então, se eu olhar aqui, vamos centralizar e aumentar aqui o tamanho da fonte. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho, se eu clicar fora, a tabela soma. Se eu clicar aqui dentro, os dados voltam, né? Então, eu tenho, ó, 169 pessoas do sexo masculino. Vamos escrever aqui masculino. E tenho 432 do sexo feminino. Né? Então, tá vendo? Então, já tem o resumo dos dados. Então, isso aqui é muito fácil para a gente trabalhar com os dados. Eu posso cruzar os dados aqui. Né? Vamos supor agora aqui que a gente quer saber a idade que eles estão lá em São Paulo, masculino e feminino. Então, eu peguei aqui, ó, tempo em São Paulo e coloquei aqui. Só que o que está mostrando aqui? Ó? Ele está somando o tempo. Isso aqui para mim não é importante, a soma do tempo. Eu precisaria da média. Né? Então, eu venho aqui nessa setinha aqui, ó,
clico aqui, tem aqui, ó, configuração dos campos de valor. Eu clico aqui, então eu quero a média. Vou dar OK, ó. Então ele soltou para mim a média do tempo que as pessoas estão em São Paulo. Então se eu olhar aqui, o masculino, em média, ele tem 17,98 anos, que está em São Paulo, o feminino está em média lá 19,81 anos, né? Então tá para mostrar que as mulheres estão há mais tempo lá, tá? Eu posso pegar essa tabela aqui, ó, copiar, dar um Ctrl C, e posso colar num arquivo novo do Word, abrir um arquivo novo, Ctrl V, colei, ó. Então tá vendo? Então já tem prontinha a tabela. Então eu posso fazer alguns cruzamentos aqui, tá? Eu posso colocar aqui agora, vamos tirar essa, deixa só o sexo, mas eu quero saber o sexo em relação à comunidade. Então eu pego comunidade e coloco aqui em cima do sexo aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, da Coab, eu tenho 150 pessoas, dessas 150, 22 são masculinos, 128 femininos. E assim por diante, tá? Novamente eu posso copiar e colar lá no arquivo Word e vou montando o meu relatório, né? Então tem um relatório dos meus dados aqui, tá? Então eu posso fazer vários cruzamentos, estudar o que está acontecendo. Voltei aqui, né? Deixei só o sexo aqui com esse conjunto de dados, tá? Então vocês podem cruzar estado civil com idade, com sexo, comunidade. Então tentar explorar o que está acontecendo, fazer uma descrição desses dados. Será que a região, né, de onde eles vieram, né? Será que quem mora no Jardim Raposa, a maioria veio do Nordeste ou veio do Sudeste? Eu posso cruzar essa informação aqui na tabela dinâmica, né? Então eu posso colocar aqui, ó, vou colocar aqui comunidade e tirar o sexo aqui, ó. E vou colocar aqui agora na frente a procedência. Não, vou colocar a procedência aqui embaixo. A procedência, ó. Então eu tenho aqui, ó, tirar aqui o sexo aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, da Coab, quem veio de Centro-Oeste e tal. Então eu pego procedência aqui e coloco aqui, ó, a contagem, ó. Então, quem mora na Coab, 3 pessoas vieram do Centro-Oeste, 32 do Nordeste e assim por diante, tá? Então dá para eu ter uma estimativa do que está acontecendo aqui, né? Vamos voltar aqui, reproceder, deixar só a comunidade, ó. Outra coisa que eu posso fazer a partir daqui é fazer um gráfico. Então eu pego aqui, clico aqui, marco esses dados e venho aqui, ó, inserir gráfico. Vamos colocar esse gráfico em 3D aqui, ó, coluna 3D. Pronto, então tem aqui, ó. Então tem a quantidade de pessoas em cada comunidade, né? Eu posso clicar aqui dentro, dar um deletar, aqui também deletar, né? Posso tirar essas linhas aqui, ó. Tirei essas linhas, dou um del, só dou um del. Toda vez que eu clico aqui dentro, dou 2 cliques, ele abre e permite eu mexer nessas tabelas, né? Vamos supor que eu quero destacar aqui a Coab. Então, se eu clicar aqui, ó, ele marca todas as colunas. Se eu clicar de novo nela, ele só marca ela. Aí eu venho cá e dou 2 cliques aqui, ó. Então, eu venho aqui, preenchimento sólido. Vamos supor que eu quero que fique com a cor vermelha. Ó, então ficou com a vermelha. Vamos supor que esse sapé aqui é interessante para mim também. Então, clico aqui, marcou todas. Eu clico de novo, marcou só ela. Agora eu dou 2 cliques. Eu venho aqui, ó, preenchimento sólido. Eu vou pôr em amarelo. Pronto, então montei o meu gráfico sobre as comunidades. Eu clico aqui, dou um Ctrl C, copiar. E venho aqui no arquivo do Word aqui, dou um Ctrl V, colar. Meu gráfico está aqui, tá? Então, isso aí é o que eu tinha para mostrar para vocês. E depois vocês podem, ao que estiverem trabalhando com esses dados, clicar várias vezes e fazendo alguns cruzamentos e ver o que vocês acham de interessante aí. Tá certo? Então, o que eu tinha para dizer era isso.